Vamos lá então. A Casa do Terror. Olá, Ana, meu nome é Fulana, moro em uma pequena cidade do interior de Alagoas, também, cujo nome não posso falar por ser uma cidade uma cidade pequena, onde quase todos se conhecem. Os nomes estão todos trocados. Bom, em 2009, eu conheci o meu atual marido, Felipe. Eu com meus 15 anos e ele já com 24 anos. Começamos a namorar às escondidas e 3 meses após fugimos para casa da mãe dele. Gente, aos 16 anos, você tinha 15 e ele 24, meu Deus. Aos 16 anos engravidei do meu primeiro filho, Tony. Meu marido estava desempregado, morávamos com a mãe, o pai e um irmão dele. Quando eu estava com 5 meses de gestação, meu marido arrumou um emprego de motorista escolar. Os patrões dele eram bem estranhos, principalmente a esposa do patrão dele, a Maledite. É lá de Maledite, gente? Ele começou a trabalhar muito, vivia cansado, ganhava pouco, mal dava para nos sustentar. Quando meu filho Tony tinha 6 meses, convidamos os patrões do meu marido para um almoço. E lá eles nos ofereceu uma casa para morar de favor. Não pensamos 2 vezes. Parece que eu já li esse relato. Fomos na mesma semana. A casa era bem bonita, nova, mas uma coisa me deixou intrigada. A casa era fria, úmida, as paredes viviam mofadas. A casa era toda fechada, parecia uma prisão. Tinha uma escada de madeira que dava para um mezanino aberto, muito estranho. Mesmo assim, ficamos. Logo ficamos sabendo que a casa tinha sido construída em cima de um antigo cemitério. Que lindo. A vida era difícil lá. Nada dava certo. O salário do meu marido não dava para nada. Começamos a brigar constantemente. Meu marido tinha mudado muito, começou a me trair, entre outras coisas. Um tempo depois, meu filho, já com 1 ano, começou a adoecer. Vivia constantemente gripado, corizando, com febre, mas com a mesma velocidade que ele adoecia, ele melhorava. Às vezes, quando nós estávamos na sala assistindo TV, escutávamos barulho de passos, como se alguém estivesse subindo para o mezanino. Ouvíamos estalos no teto e meu filho começou a ver um homem nas portas da sala e da cozinha. Do nada ela parava. Ou ele parava, não sei. Olhava fixamente para a porta e falava: "Mãe, o homem." Nós perguntávamos: "Que homem? Onde?" E ele respondia: "Ali na porta, abaixado." Eu e o Felipe ficávamos arrepiados e morrendo de medo, mas tentávamos acalmá-lo. Mas as visões passaram a ser frequentes. Quase todos os dias ele via esse homem. Eu sentia sempre uma presença naquela casa, mesmo não estando ninguém ali. Eu sentia alguém atrás de mim, me olhando, mas não tinha coragem de olhar para trás. Certo dia estávamos eu e Tony assistindo. E do nada ele olhou para a porta do meu quarto e disse: "Mãe, o bicho!" E eu falei: "Não tem bicho nenhum, vamos olhar?" Peguei ele no braço, morrendo de medo, e fui até o quarto. E falei: "Tá vendo? Não tem bicho nenhum aqui." E ele apontou para o telhado, em cima da nossa cama, e disse: "Ali, mãe, o bicho." Ana do céu, eu me arrepiei inteira e saí da casa. E só entrei quando meu marido chegou do trabalho. As cenas de horrores continuaram. O meu filho dormia no quarto dele sozinho, mas ele passou a dormir mal. Certa noite ele acordou assustado, chorando. Levantei, fui até o quarto dele, levei uma mamadeira e enquanto eu estava dando a mamadeira e tentando colocá-lo para dormir novamente, eu vi um homem passando do meu quarto em sentido à cozinha. Achei que era o Felipe que tinha levantado para ir à cozinha beber água, mas não ouvi barulho da geladeira abrindo, nem vi ele voltando. E então o chamei: "Felipe?" Mas ele não me respondeu. Terminei de dar a mamadeira ao Tony e voltei para o meu quarto. E o Felipe estava lá na cama roncando.
Pensei que ele tinha voltado da cozinha e eu não tinha visto. Ao amanhecer, perguntei para o Felipe se ele tinha levantado para beber água e ele falou que não. Falei o que aconteceu e ele disse que era porque eu estava com sono e estava vendo coisas. Mas eu sei bem o que eu vi. Com medo, eu coloquei o berço do Tony no meu quarto e passamos a dormir todos no mesmo lugar. Passou um tempo sem acontecer mais nada. E em uma noite tranquila, fomos todos dormir. O Tony era sempre o primeiro a dormir e eu ficava esperando o Felipe chegar do trabalho para irmos dormir juntos. Ele chegou, fomos dormir e de madrugada comecei a sentir uma dor muito forte no meu braço direito. Como se tivesse levado uma pancada. Eu senti ele pesado, formigando. Foi quando eu abri os olhos e vi o que nunca mais vou esquecer em toda a minha vida. Estava lá, na porta do meu quarto, uma mulher de mais ou menos 1,60 m de altura, morena clara, cabelo preto liso na altura do ombro, com uma blusa vermelha e uma calça azul, olhando fixamente para mim. Mas não dava para ver seu rosto, só seus olhos brilhantes. E o que mais me assustou é que ela estava mordendo o seu braço direito. Isso mesmo, o mesmo lado que o meu estava doendo. Ela com aquele olhar penetrante e eu ali paralisado olhando para ela. Foi quando comecei a rezar. Rezei o Pai Nosso, o Credo, olhando para ela. E ela foi andando para trás, mas não dava passos, ela flutuava para trás. E aí desapareceu das minhas vistas. Logo comecei a ouvir barulho na cozinha. As panelas começaram a bater, ouvi como se a geladeira tivesse sido aberta, mas não tive coragem de me levantar. Chamei o Felipe, que dormia como uma pedra. Ele virou para mim ainda dormindo e falei para ele o que tinha acontecido. Ele mal me escutou e voltou a roncar. Então fechei os olhos e tentei dormir, mas eu não conseguia. Comecei a sentir alguém pegando no meu pé e puxando o meu lençol. Mas quem disse que eu tinha coragem de olhar? Comecei a rezar em pensamento e aquilo saiu dali. No dia seguinte, contei para ele o que eu vi, o que eu senti, e ele ficou morrendo de medo. E essa foi a gota d'água para nos mudarmos. Ana, sempre vi coisas desde criança, mas nenhuma me assustou como essa. E posso afirmar com toda a convicção, aquilo era coisa de outro mundo. Eu sei bem o que eu vi ali. Desculpa o tamanho e os erros que escrevi pelo celular. Tenho alguns outros relatos para te mandar, inclusive da esposa do patrão do marido. Nossa, a Maledite, que é uma verdadeira bruxa. Não, depende, às vezes, né, ofender algumas bruxas. Muito obrigada por ler meu relato, adoro o seu canal. Um beijo para você, muito obrigada. Hein? E tava na casa mesmo, isso? Era coisa da casa? Porque depois vocês mudaram, ficou tudo beleza. Credo. Tá, então eu vou contar esse daqui. Algo me trancou no quarto. Olá, assombrados. Meu nome é Fulana. Tenho 15 anos, moro no Rio de Janeiro. Isso aconteceu recentemente, algumas semanas atrás. Só tive coragem de lembrar e compartilhar com vocês agora. Tudo começou em uma tarde, como sempre, costumo tomar o meu Nescau e subir para a sacada da minha casa para escutar música, enquanto a minha mãe e a minha irmã ficam no andar de baixo vendo TV. Tudo bem até na hora que eu fui tirar os fones de ouvido para trocar a música e ouvi a porta batendo. Mas não batendo tipo vento, batendo como se alguém estivesse fechando. Bom, nada demais até aí. Simplesmente fui até o andar de baixo e perguntei para minha mãe se ela tinha ido lá no quarto. E minha mãe respondeu: eu tô aqui vendo Anjo Mal desde que começou. Eu não saí daqui por nada. Eu não saí daqui pra nada. Pergunte à sua irmã se não foi ela.
Fui lá e disse: Oi, fulana, você foi lá no quarto me assustar? E ela respondeu: Tá maluca? Eu tô aqui pranchando o cabelo antes da novela começar. E eu, achando estranho, subi novamente, ouvi música novamente, mas de olho na porta para ver se ia acontecer de novo. E novamente a porta se fechou, só que dessa vez eu vi algo girando a roletinha da porta. Que é a roletinha da porta? Chave? Naquela hora comecei a transpirar frio, porque eu sabia que não era minha mãe nem a minha irmã, pois elas estavam conversando alto lá embaixo, na sala, enquanto isso acontecia. Só tinha gente em casa. Foi quando tive forças para abrir a porta. Ela estava trancada. Não trancada com chave, mas sim como se alguém estivesse me prendendo, forçando a minha passagem. Comecei a gritar pela minha mãe e a minha mãe subiu as escadas desesperada e pediu para eu começar a orar alto. E aí eu comecei a orar até que a porta simplesmente abriu. A minha mãe pediu ainda para eu orar antes de dormir para aquilo me deixar em paz. Gente, sinceramente, eu não tô mentindo. Eu acho que nem ia ter tanta criatividade para criar uma história dessas. Me dá calafrio só de lembrar desse dia. Espero que o meu relato seja contado nos vídeos, pois é verídico. Então, você viu até a coisinha virando da porta para trancar? É isso? O que é a coisinha da porta lá? Roletinha da porta? Eu vi algo girando a roletinha da porta. Enfim, a porta, como se alguém estivesse segurando a porta e você não conseguisse abrir. É isso. Ai, credo. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Ok. A luz estranha que seguiu nosso carro e a mulher demônio na estrada. É um relato só. Quer dizer, ou dois, não sei. Vamos ver. Oi, Ana. Ok. Oi, galera do canal Assombrado. Sou de Roraima e hoje quero contar... É muito estranho falar Roraima, gente. Eu sempre falei... É Roraima, enfim. E hoje quero contar um caso peculiar que aconteceu comigo e com a minha família. Este relato não tem nomes. Pode falar o nome dos locais, pois de qualquer forma não tem como me identificar. Ok. Eu tinha por volta dos 4 anos de idade. Meu avô fazia trabalhos na igreja com missões e por vezes ia pastorear em igrejas batistas de outras cidades, visto que moramos na capital. Nesse dia, estávamos voltando da cidade de Alto Alegre. Era noite e a estrada estava vazia, tendo nela apenas 2 carros, o da minha família e o de outros amigos nossos. Eu estava no banco de trás com a minha tia e com a minha mãe, enquanto na frente estava o meu avô dirigindo e a minha avó no banco do passageiro. Eu estava sonolenta, por isso deitei a cabeça para trás e fiquei olhando para cima, para o céu, através do vidro de trás do carro. E lá, no céu, eu via uma luz laranja forte. Lembro de ter pensado que era a luz de um poste, pois na época as luzes da cidade eram daquela cor, laranja. Eu estava hipnotizada por aquela luz, não conseguia tirar os olhos dela. E de repente despertei com a minha tia me sacudindo. Percebi que eu estava sem piscar, de boca aberta, olhando para aquela luz. Minha tia estava desesperada. E só depois fui saber o que havia acontecido nesse tempo em que eu estava em transe. O que aconteceu foi que a minha tia também percebeu a luz laranja seguindo o nosso carro, mas ninguém mais pareceu perceber. Ela estava com muito medo e falava daquela luz, mas ninguém mais dentro do carro via. E o meu avô até zombou dela, dizendo que era uma onça voando e rindo. Mas ela não achou graça.
Foi aí que, de repente, na beira da estrada, apareceu uma mulher. E essa mulher era horrível. Estava ensanguentada, com os cabelos bagunçados e o rosto parecendo a menina do exorcista. Essa mulher ficou parada e olhando o nosso carro passar. Minha tia deu um grito desesperada. Ela chorava e dizia que tinha um demônio na estrada. Mas ninguém mais no carro tinha visto aquela mulher. Ao chegar na cidade e falar com as pessoas do outro carro que iam à nossa frente, eles relataram que viram a mesma coisa, com os mesmos detalhes. Essa é uma história que me marcou muito e me fez perder o sono por um bom tempo. Agora, já adulta, fazendo pesquisas, descobri primeiramente que isso já ocorreu com outras pessoas em outros lugares pelo Brasil. Exatamente da mesma forma. Uma luz seguindo o carro e em seguida uma mulher na estrada. Descobri também que muitas pessoas de Roraima acreditam que nessas bandas existem mesmo atividades paranormais, que são mais intensas, longe da civilização. Estou escrevendo para saber se algum outro inscrito também já passou por isso e sabe me explicar o que era aquela luz, pois a mulher demônio eu já nem ligo mais. Ana, esse foi o meu relato. Queria dizer também que você e o Matheus poderiam pensar na possibilidade de transformar as coletâneas de relatos em podcasts. Assim poderíamos baixar e ouvir em qualquer lugar. Só se for conveniente para vocês, é claro. Não, a gente precisa pensar nisso mesmo. Depois volto com mais relatos. Ok, um beijo para você. Então, primeiro, a primeira parte, luz alaranjada, você ter entrado meio que em transe, uma luz que seguia o carro, a gente já pensa em algo ufológico, né? Uma sonda, um disco voador, um não sei o que te arrebatou. Mas de repente, aleatoriamente, aparece uma mulher demônio na beira da estrada. Tem alguma coisa a ver com a luz? O que tem a ver a luz com a mulher na beira da estrada? Uma mulher assim. Então, essa luz não seria nada ufológico. Seria um tipo... Mas essa luz era no céu, tipo, junto com as estrelas, nessa altura, longe. Ou ela era muito perto do carro. Era uma luz muito perto do carro que acompanhava. Eu não sei. Diz que era... você disse que... Eu nunca vi um relato que tenha essa relação entre luz no céu, alaranjada, sei lá, e a aparição de uma mulher, tipo, demoniada na beira da estrada. Não sei. Só se eu já contei também, não lembro. Mas é tipo, é um ou é outro. Sim, aparições na beira da estrada tem e tal, e avistamento de luz. Mas uma coisa ter relação com a outra, eu não sei. Mas se alguém tiver explicação, tiver alguma coisa assim, deixa aqui nos comentários, manda o e-mail pra gente, tá? Bom, contado. Esse daqui é curto. Olá, deixa eu falar o título do relato, né? Meu marido doppelganger. Olá, assombrados, eu sou a fulana e vou contar um relato para vocês. Não deixe de dar uma passadinha na loja virtual não deixe de dar uma passadinha na loja virtual, a nossa loja assombrada. Obrigada. Bom, relato não contém nomes. Bom, Ana, sou de Piracicaba. Beijo pra galera de Pira. Eu sou casada há 7 anos. Vou contar sobre algo que já aconteceu algumas vezes comigo. Eu moro num sítio, eu e meu marido. Toda sexta-feira, o meu sogro liga convidando a gente pra jogarmos baralho na casa dele, na cidade. Como eu não sei jogar, muitas vezes eu não vou. Eu prefiro ficar em casa fazendo meu crochê ou no YouTube, ou seja, ouvindo os relatos assombrados. Numa dessas vezes, eu, enquanto esperava o meu marido na varanda, já eram umas 11 da noite, vi de repente o farol do carro na porteira. O carro parou, ele desceu, eu ouvi o barulho da corrente do portão, ele subiu no carro de novo e entrou, porteira dentro. A casa só tem uma entrada, que é nos fundos.
E desse modo eu tenho que esperar ele dar a volta com o carro para eu poder abrir o portãozinho para ele entrar. Enquanto eu esperava ele dar a volta na casa para entrar, ele e o carro sumiram. Eu fui atrás da casa e nada. Fui na porteira e nem sinal das marcas dos pneus. Mas um detalhe, eu tenho várias cachorras e elas latem muito quando vem alguém na porteira ou alguma coisa passando na estrada ou do nada. E nessa noite não foi diferente. Então as cachorras latiram, é isso? E essa não é a primeira vez que isso acontece. Na primeira vez que isso aconteceu, eu me tranquei em casa. Pensei que fosse um ladrão, sei lá. Eu disse a ele e ele disse que por ser tarde da noite eu deveria estar com sono e como cochilei no sofá eu sonhei. Ah tá, mas sonhei 2 vezes? Eu tenho certeza, não foi sonho. Bom, esse foi meu relato. Ana, manda um beijo para todos os assombrados. E Ana, por eu morar no sítio e ter vizinhos distantes de casa, eu tenho pouca companhia. Quem está todo dia comigo é você. Eu te adoro e te admiro muito. Um beijo, desculpe o relato curto, imagina. Decepcionando os assombrados, eu como assombrada adoro um relato longo. Desculpe os erros. Não, eu gosto dos curtinhos, dos médios, dos longos, de todos, né? Todos lá têm o seu valor. Então, mas gente, você viu o seu marido chegando, ouviu, deu a volta, tudo isso e não tinha nada? Aí eu fico me perguntando, isso é doppelganger ou é a outra dimensão, gente, sabe? Tipo, na outra dimensão ele chegou em casa. Mas nessa não. E aí você acabou vendo da outra. Viu o futuro? Viu o passado? Viu não sei o quê? É muito esquisito, muito louco isso. Eu não acredito que isso é alucinação ou é sonho, não. Acontece com muita gente. Muito interessante esse lance de você escutar. Às vezes a pessoa escuta. Eu lembro de um relato de uma menina que escutou a família chegando do mercado, colocando as coisas na mesa, escutou o carro chegando, escutou o barulho da chave, escutou a mãe e o pai conversando lá na cozinha. Acho que ela podia até dizer o assunto, sabe? Escutou tudo lá. Tanto que ela gritou pra mãe e pediu, mãe, traz um pedaço de pizza, sabe? Que ele chega... E aí depois não houve resposta, nada, ela resolveu descer e não tinha ninguém. Aí depois de alguns minutos, sei lá, aí que a mãe e o pai chegaram. Ela falou, vocês não vieram antes? Não, a gente tá chegando agora. Então, tem outros relatos mais nesse sentido, de que você escuta, vê a pessoa chegando, blá, 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 e não é, na verdade não é. Tem um outro também que a moça falou que estava lavando louça e ela viu o irmão dela com o uniforme da escola, tudo entrando pelo portão. Ainda ela pensou, será que ele não vai ter aula hoje? Saiu mais cedo? E aí ficou esperando ele entrar na casa e o menino não entrava nunca. Aí quando ela foi ver, não tinha ninguém. Quando ele voltou no horário normal de escola, ela perguntou se ele tinha vindo para casa em algum momento. Ele falou que não. O que é isso, gente? Né? Se já aconteceu algo assim com vocês, pode mandar o relato. Vamos ver um efeito Mandela aqui? Vamos ver então. Último agora de verdade, hein, pessoal? Só porque vocês subiram o like aí, legal, tá? Dá pra subir mais ainda, mas vou contar mais um. Efeito Mandela. Bateria do telefone recarregou sozinha. Olha que beleza também. Ana Paula, boa noite. Ontem eu cheguei em casa por volta das 6:30 da tarde. Eu acho que é uma moça, enfim. Cheguei em casa por volta das 6:30 e coloquei meu celular para carregar. Tinha mais ou menos 30% de bateria. Dei um tempo no sofá, junto com os meus 2 cachorrinhos que aguardavam o dog walk, que passeia com eles todos os dias, por volta desse horário. O celular ficou carregando. Antes de entrar no banho, fiz algumas ligações e tirei o mesmo da tomada. Fui para o banho e não coloquei mais para carregar.
Por volta das 10 horas da noite, eu já tinha usado bastante o celular e a carga já estava baixa. E eu fiquei com medo de não conseguir assistir os relatos da Ana, no Assombrado. Conhece? Oh, ótimo canal, adoro. Só que uma amiga ligou pelo WhatsApp e ficamos muito tempo falando. A bateria arriou e eu não percebi. Os relatos começariam depois das 11h30 da noite. Então, eu coloquei para carregar e pensei, se eu não conseguir carregar muito, eu assisto o vídeo gravado. O importante é não perder. Não durmo sem os relatos, Ana. Nesse inteirinho, eu cochilei e quando acordei, tinha mais ou menos 28% de carga. Tirei do carregador e fui assistir o Assombrado. Assisti e ao término eu não coloquei na bateria porque eu tenho medo de dormir com ele plugado. Ana, tinha menos de 15%. Pensei que ele nem conseguiria despertar para me acordar pela manhã. Acordei cedo, 6h30 da manhã, e o celular estava com carga e até deu alarme para despertar. Fui pro banho e esqueci de novo de carregar. Quando eu voltei, lembrei que eu ia trabalhar sem uma carga razoável no celular. E pasme! Sabe quanto tinha de bateria no aparelho? 45%. Como assim? Se eu coloquei para assistir os relatos, fui dormir com menos de 15% e não recarreguei. Como ele chegou aos 45%? Se você ou alguém tiver alguma explicação plausível, por favor, me dê que eu aceito. Mas até agora estou muito encanada com isso. Eu já vi celular descarregar sem a bateria, mas carregar sozinho nunca. Minha irmã diz sempre que eu sou cegueta e sem óculos eu enxergo uma coisa e é outra. Mas eu fui monitorando a carga. Não chegou a mais de 35%. Estava muito ansiosa para assistir os relatos e depois que fiquei com a minha amiga no telefone, a carga diminuiu muito. E logo em seguida arriou. O celular apagou. Eu tive que carregar do zero. Não deixei chegar aos 30% e depois não recarreguei mais. Me explica. Ana, adoro seus relatos, não durmo sem eles. Sábado eu assisto tudo que não pude ver durante a semana. Sou viciada no canal de vocês. Estes dias estava lembrando do Matheus cantando Fogo na Babilônia. Já faz um tempo, mas vira e mexe eu dou risada sozinha quando lembro. O Matheus é muito divertido. Seus filhos são lindos. Um beijo pro Vitório, pra P, pra você e para o Matheus. Aguardo relatos à noite. Beijos. Um beijo pra você. Muito obrigada. Então, o Assombrado também carrega celular. Assista o Assombrado, seu celular será recarregado de ótimas energias. Então, não sei, gente. Não foi defeito do visor? Tipo, ele realmente durou 45% de bateria, assim? Foi compatível a durabilidade da bateria com o que mostrava ter? Vai saber, tanta coisa que acontece, né? Louça lavada na pia, coisas aparecem, desaparecem, xícara levita, que eu não duvido que o celular seja carregado sozinho de noite, né? Eu lembro daquele negócio do meu piercing também, que eu queria tirar o piercing, porque eu tinha medo de uma hora ou outra precisar fazer cesariana, né? Pra ter o Vitório. E eu sei que não pode entrar com nada na cirurgia, né? Porque é uma cirurgia. Então, você tem que tirar brinco, anel, todas essas coisas. E eu tinha o piercing aqui. Aí eu falei, quer saber, né? De repente tem uma emergência, a gente tem que correr pro lugar e vai que o médico... Porque quando eu decidi tirar o que eu tinha aqui, quando eu decidi tirar, eu não consegui. Eu tive que ir na moça que põe o piercing pra ela, com a ferramenta dela, tirar o piercing, porque ele emperrou. Não tirava, me deu um desespero. Aí eu pensei nisso aqui, falei, já pensou se na hora que precisa eu não consigo tirar, né? Falei, bom, então vou tirar já. Aí fui lá, né? Quem disse que eu consegui mover a bolinha? Emperrada de novo. Eu falei, Laia, e fui. Não conseguia mover a bolinha do piercing. Eu falei, bom,
deixa quieto então, vou no lugar do piercing e o cara lá tira pra mim. E aí naquela manhã, quando eu acordei assim, caiu do meu nariz. Falei, tirei a argolinha, tava sem a bolinha aqui, ó, do meu lado na cama. Imediatamente eu tirei a argolinha e já achei a bolinha. Falei, uai, quem tirou meu piercing? Porque eu não consegui mover a bolinha pra falar. E tem que rosquear. Não é só um tuque e saiu. Tem que desrosquear. E tipo, aqui não é um lugar fácil que você fica fazendo assim, dorme assim pra desrosquear a bolinha. Alguém tirou pra mim o piercing de noite. Foi o Espírito Body Piercing. Ó, que chique. E aí? Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Então vamos lá, o espírito que denunciou o golpe. Olha, aí sim. Acho que é um moço que nos conta. Cara, não tô de brincadeira não. Olha aqui, ó. Meu pai lembrou de uma história ocorrida antes dele nascer. Provavelmente em Alegrete, aonde? No Rio Grande do Sul. Gente, é que eu já fechei os relatos, mas se eu voltar... Todos os relatos aconteceram no Rio Grande do Sul, que eu abri hoje aqui, e não são da mesma pessoa, tá? São de pessoas diferentes. É um sinal? É um sinal de alguma coisa? Bom... provavelmente em Alegrete, no Rio Grande do Sul, na década de 30. Bom, na década de 30 do século 20. Uma história acontecida com os meus avós, que são os pais dele. A mãe dele, os nomes estão trocados? Não estão. Então, não vou dar nomes aqui, ó. A mãe dele, Dona Fulana, e o pai, seu Fulano, viveram uma pequena aventura quando eram ainda um jovem casal. Eles compraram a chácara que seria o lar deles de um senhor. Compraram essa chácara de um senhor. E naquela época as transações se davam muito pela palavra, né? La garantia soy yo. Pois bem, o fulano havia dado valor apalavrado pelo sítio. Pagou o que ele falou que ia pagar. E já estava de mudança pronta, com toda a família, para o novo lugar, que era um distrito do município de Alegrete, chamado Tal. Eis que estava lá o seu fulano, a dona fulana e o senhor que tinha vendido a chácara conversando. E a dona fulana, repentinamente, tem uma experiência mediúnica. Incorporou um espírito que disse que era parente do senhor que estava vendendo a chácara. Esse parente denunciou a má intenção do senhor, alertando que ele queria vender a mesma chácara para outra pessoa. Desesperado ao se ver desmascarado, o cidadão tentou silenciar a dona fulana, fazendo menção de tapar a boca da minha avó. O seu fulano, homem valente do interior, interveio e aí ficou a luta física dos dois lá. Pá, 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 pá. O cidadão, subjugado, confessou que tinha intenção mesmo de vender a chácara para uma outra pessoa também. O episódio terminou com o seu fulano e o cidadão num cartório, lavrando a escritura da chácara, que passou desta vez formalmente para o nome do meu avô. A grande questão dessa história é que nem a dona fulana e nem o seu fulano tinham como saber da intenção do vendedor em dar o golpe. No creio em bruxas, a dúvida permanecerá. As brumas do tempo já transformaram a história num caos, né, numa lenda dessas saborosas histórias que compõem a memória. Olha, esse espírito tava, cabra, você vai enganar mais um, mas não vai mesmo, já tinha sido enganado pelo cara já quando tava vivo. Ele falou, vou acabar com você, mas agora, olha só, o espírito baixou na mulher e falou, eu sou parente desse aqui,
e ele vai dar o golpe. E era mesmo. Como naquela época não tinha essas... Hoje tudo certinho, documento e papapá, né? Vai no cartório e tal. Mas naquela época, como era muito firmado em... Como ele disse na palavra, então eu te dou o dinheiro aqui, ó. E eu já posso entrar na casa, tá tudo certo. Ele ia fazer isso com outro, ia ganhar o dobro do valor na casa. Ia chegar outra pessoa e falou, não, a casa é minha. Falou, não, a casa é minha, eu paguei, mas eu também paguei. E o cara ia estar, ó, longe já. Como que acha? Sem telefone, naquela década de 30? Sem o que tem hoje, né? O cara ia dar o golpe. Muito bom. E deve estar puto com a entidade. Que a entidade com o espírito. Aí capaz de falar, já até sei quem é. Filho da mãe. Deixa eu ir para mais um. Os cristais mudaram a minha vida. Pessoal, falta 20 minutos para terminar aqui os relatos, tá? Vamos ver aí se a gente chega aos 80 superchats. Eu não sei quanto tem, fala a verdade. Mas os cristais mudaram a minha vida. Vamos ver? Olá, adoro cristais, pedra e tudo mais. Olá, Ana. O relato a seguir já está com o nome trocado. Muito obrigada. Bom, eu me chamo Anael. Opa, aqui em Rio Preto tem o mago Anael, mas não é. Me chamo Anael e eu sempre fui um carinha meio diferente na minha família. Sempre fui fascinado por magia e por pedras, então acho que é por isso que você escolheu o nome de Anael. Magia e pedras. Sempre catava, ainda cato às vezes. Eu catava pedra, isso eu também. Eu adoro catar pedra. Às vezes uma pedra bonita no chão, eu trouxe lá e me arrependi. Eu devia ter trazido uma pedra de cada lugar que eu fui. Tá certo que pesa na mala, mas da próxima vez que eu for, eu vou trazer pedra. Eu amo pedra, qualquer pedra, pedra de rio mesmo. Desde pequena, às vezes eu saía catando pedra em formato de disco voador, de coração, essas coisas. Amo pedra também, rochas. Bom, era uma época legal, ele diz aqui, até os meus 17 anos. Em 2016, com 22 anos, eu estava em início de depressão e não entendia nada que passava à minha volta. Eu não saía de casa e muito menos tinha amigos. No final de 2016 para 2017, a depressão foi se agravando. Eu tomava antidepressivos, mas nunca funcionavam. Na verdade, após o efeito, eu me sentia pior. Foi então que no começo de 2018 eu vi uns vídeos no YouTube sobre propriedades energéticas das pedras. No início eu não botava fé que fosse me ajudar, mas comprei uma ametista e após um tempo usando, eu via as coisas com mais clareza e me sentia melhor. Porém eu não ligava o meu estado de espírito à pedra, por mais que tivesse comprado para me ajudar. Então, passado um tempo, eu dei a ametista de presente para uma mulher que admiro muito. Passado alguns dias, eu estava mal de novo e sem ânimo para nada. A depressão estava se estabelecendo novamente em minha vida. Eu estava mal e não saía de casa. Até que a minha mãe fez uma viagem e me trouxe um quartzo rosa de presente. Fui na internet e vi que devia limpá-lo da energia residual de seu antigo ambiente ou dono, e assim o fiz. O energizei e o programei para me ajudar em meu estado emocional. 3 meses depois, uma conhecida me chamou para sair. Ao atravessar a rua, me veio um pressentimento para olhar para o lado e eu olhei. Ana, eu vi de cara uma jaspe vermelha. O que é jaspe? Pedra? Uma jaspe vermelha linda. Essa conhecida que falei me presenteou. Peraí. Ao atravessar a rua, me veio um pressentimento para olhar para o lado e eu olhei. Ana, eu vi de cara uma jaspe vermelha linda. Essa conhecida que falei me presenteou. Eu estava feliz da vida, procurei as suas propriedades, a energizei e a programei, passando a usá-la junto com o quartzo rosa que havia ganhado de manhinha. Foi tiro e queda. Eu me tornei bem mais produtivo e comecei a me focar mais nos estudos da faculdade. Todos notaram a mudança.
Um dia eu estava no mesmo local que tinha ganho a jaspe e lá havia um casal vendendo cristais. Na hora, eu não pensei 2 vezes e perguntei: vocês têm a ametista? PS, a ametista é a minha pedra favorita. Eu sinto uma forte ligação com ela. E eles disseram que tinha, então resolvi comprar uma ametista e um quartzo. Cristal, como as pessoas gostam de falar. Sei. Bom, os comprei e fiz o mesmo processo de energização e programação dos cristais. Como que faz programação do cristal? Bom, mentalizei e pedi ao universo para a ametista me ajudar na espiritualidade e o cristal de quartzo para me ajudar na realização de coisas. Pode parecer mentira, mas já consegui fazer um pedido e depois ele se realizou. Eu juro que eu fiquei pasmo. Eu não vou falar o que é, pois é algo íntimo. Quanto à ametista, me ajudou e está me ajudando a abrir os horizontes físicos e espirituais, onde mesmo eu já tendo praticado projeção astral a saída agora ficou mais fácil, pois mantenho a concentração, coisa que me atrapalhava antes. Agora tenho muitas pedras: jaspe, quartzo negro, calcita laranja, citrino verdadeiro, quartzo rosa, ametista e o cristal. Pretendo agora comprar a sodalita para trabalhar no alinhamento dos chakras. E esse é o meu relato. Atualmente não tenho depressão e posso dizer que sim, os cristais me ajudaram. E a todos que estiverem duvidando e ou queiram comprovar por si só, eu aconselho que comprem e trabalhem as propriedades deles. Só cuidado com alguns cristais falsificados, opalina ou pedra da lua, como é chamada, pedra do sol e citrino falso, que na verdade é ametista queimada. E como que a gente vai saber essas coisas? Um monte de medo de comprar pedra achando que é uma e na verdade é vidro, sei lá, é outra coisa. Bom, PS, bem que vocês podiam... Acabei de pensar nisso, a hora que você estava falando que poderíamos vender cristais. Olha lá, ó, bem que vocês poderiam vender cristais na loja de vocês. Eu teria o prazer de comprar. Eu não ia vender, eu ia ficar tudo... Brincadeira, é que eu amo isso daí também. Beijos, Aninha, tudo de bom pra ti. E saiba que você tem uma energia boa, vice? Ai, que bom. Obrigada. Um beijo pra você. Ah, tá vendo? É o segundo relato que a gente vê a respeito de uma pedra que ajudou. A ametista, lembra do cara que ficou tetraplégico? E a moça tinha uma ametista com ela e uma ametista deixou com ele. E aí ela meio que usava de telefone, sabe? Ela mentalizava coisas boas para ir para ele ter saúde. Foi um tempo trabalhando assim, mas o cara tá andando. Tá lá com apoio, com tudo mais, mas tá andando. Pra quem era tetraplégico, tá andando sozinho, né? A pedra ajudou também. É a pedra e a nossa mentalização também, sabe? Uma coisa ajuda a outra, eu acredito. E aí? Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vou ler um aqui, ó. É uma moça que nos conta. Relato crânio de bode. Vamos ver. Eita. Olá, Ana e todos os assombrados fãs do canal, assim como eu. Amo você, estou feliz em ler meu relato. O que aconteceu foi 100% real e tenho diversas testemunhas. Os nomes das pessoas já estão trocados, mas se quiser dizer o meu, fique à vontade. Enfim, tenho 26 anos, sou de Osasco e isso aconteceu dia 18 de fevereiro de 2016, num lugar conhecido como Bosque da Amizade. É uma área verde bem extensa, com árvores bem altas, e como se pode imaginar, é um lugar de pouco fluxo de pessoas.
Trabalhava em uma loja num shopping próximo a esse local e trabalhou um moço comigo que na época tinha 18 anos. Vamos chamá-lo de William. Um certo dia, em uma das árvores, ele viu um crânio de bode pendurado, amarrado. E teve a brilhante ideia de pegar o crânio para ele e levar para casa na intenção de pintá-lo e fazer uma arte com ele como decoração, já que ele mora sozinho. Bom, ele me contou isso achando o máximo, e eu na hora tive um calafrio horrível. E como sou espírita, alertei ele que geralmente bodes são usados em magia negra. Mas ele não me deu ouvidos, alegando que não ia acontecer nada de mal, porque ele não pegou com más intenções. Eu e uma outra colega de trabalho alertamos ele o dia todo sobre isso, e ele não deu ouvidos. Passaram-se uns dias e as coisas começaram a dar errado para ele. Ele passava mal de sair carregado de lá. Não dormia. Até que um dia ele entrou no quarto dele, onde ele havia colocado o crânio, e assim que ele olhou, ele não viu o crânio. Ele viu um bicho enorme e horrível, que fez ele berrar de medo. E no ato do grito, ele voltou a ver o crânio. Só aí ele se deu conta da burrada que tinha feito. Ele procurou um terreiro e foi orientado do que tinha que fazer. No dia em que ele ia despachar, eu estava no meio de um atendimento e não vi quando ele chegou carregando uma mala azul. Deixou as coisas dele no estoque, que ficava na parte de cima da loja, e saiu para fumar um cigarro, já que ele tinha chegado mais cedo. Nesse meio tempo, eu fui até o estoque fazer umas coisas. E assim que me deparei com a mala, eu não vi mais nada. Eu apaguei. Chamaremos aqui de Giovana. A minha colega de trabalho estava me observando enquanto estive apagada. E ela disse que eu parei estática, com os olhos extremamente arregalados. Chegava a ser assustador. Olhando para a mala. Estava na ponta da escada e comecei a tombar para a esquerda, como se fosse cair, rolando da escada. Quando ela me chamou assustada e eu acordei. Quando voltei e me peguei olhando para a mala, tudo rodou, a um ponto de eu precisar me segurar na parede para não cair. Senti minha energia sugada, isso porque ele não tinha contado que o crânio estava na mala. Desde então, uma dor de cabeça permaneceu comigo o resto do dia. Voltei para casa, escutando passos atrás de mim, o tempo todo. Cheguei em casa e perguntei com um pêndulo na mão se tinha algo ruim me acompanhando. E a surpresa, o pêndulo girou para a esquerda, indicando que sim, tinha algo estranho comigo em casa. Assim que o pêndulo girou para a esquerda, a luz de toda a minha casa piscou. E na mesma hora li o Salmo 91 em primeira pessoa. Enquanto orava, as coisas estralavam sozinhas no andar de baixo, como se alguém estivesse fuçando lá. Desde então, minha dor de cabeça passou e eu senti a casa mais leve. Perguntei para o pêndulo para me certificar se estava tudo bem e, graças a Deus, ele disse que sim. No dia seguinte, o William chegou no trabalho com outro semblante, muito mais tranquilo, dizendo que enfim havia despachado o crânio e pela primeira vez depois disso ele dormiu a noite toda, tranquilo, e tudo voltou ao normal. Vou ficar muito feliz se você contar. Minha amiga que indicou seu canal no YouTube também assiste seus relatos todos os dias, que também trabalha com a gente. Legal. Olha lá, vai mexer com coisa, por mais que não... A gente não sabe por que aquilo tá ali, né? Quem colocou, por mais que não pareça um trabalho, alguma coisa assim, né? Você não sabe que energia... É a mesma coisa de você pegar uma boneca que tava na rua, pegar um objeto, né, que tava na rua, pegou um crânio de um bode, que vai saber o que foi usado aquilo. Não dá pra pegar não, gente.
Achei. Vamos lá. Meu amigo previu a própria morte. Último de hoje, hein? Olá, Ana. Me chamo Cláudia. Bom, há mais ou menos um ano atrás, meu amigo estava tendo sonhos muito lúcidos. Por 2 vezes ele sonhou que iria a uma casa de praia, e no local ele seria baleado e falecia. Isso mexeu muito com ele, tanto que ficou vários dias sem sair de casa com medo. E com razão, né? Só que um belo dia, um amigo dele de infância o chama para ir a uma bendita casa de praia. Lá seria o aniversário de um conhecido dele e teria bebida e comida à vontade. Inicialmente ele recusou, pois tinha acabado de dormir depois do almoço. Esse amigo, que vou chamar de Tiago, insistiu muito para o meu amigo Carlos ir, indo até pessoalmente chamá-lo. Ana, tudo estava indicando para eles não irem. A moto do Carlos não ligava. A mãe do Carlos perdeu a chave do carro. O primeiro Uber cancelou. Realmente não era para eles terem ido. Bom, à noite eu saí com amigos em comum de Carlos. Fomos à praia comer um camarão. E lá, papo vai, papo vem, comentamos sobre a amizade de Carlos e Tiago, que eram amigos de infância e como viviam brigando, mas no fim voltavam às boas. Isso exatamente às 10 da noite. Da praia, eu e meus amigos fomos para outro lugar comer sushi. E na volta para casa, por volta de mais ou menos 1 da manhã, meu celular toca. Não atendo, pois estava na moto e chovia muito. Quando chego em casa, o celular toca novamente. E é um amigo meu perguntando se eu conhecia o Tiago e o Carlos. Eu digo que sim, principalmente o Carlos. Eram super amigos da minha turma. Quando ele me diz algo que meu chão desaba. Carlos e Tiago foram mortos em uma casa de praia. Simplesmente não acreditei, Ana. Era muito surreal. Estávamos falando deles mais cedo e tinha o sonho. Só foi cair a ficha quando vi a notícia num jornal local da cidade. E o que mais espanta foi o horário que a polícia disse que aconteceu as mortes. Exatamente às 10 horas da noite. Que a hora que eu e meus amigos estávamos falando sobre a amizade deles. Eu não sei explicar isso, mas não é normal. Desculpa os erros, não entrei em detalhes do assassinato, pois é um fato muito conhecido na cidade, mas posso garantir que tudo isso aconteceu. Tenho outros relatos que aconteceram comigo, em breve mandarei, espero que leia este relato em algum vídeo. Lido! Ai, gente, quando fala esse negócio que não é pra ir, que nem, a moto não pega. Perdeu a chave do carro, o primeiro Uber cancela. Sabe, você fala assim, não, gente, são sinais assim que eu acho que é melhor deixar quieto. Vamos ficar em casa. Às vezes a gente fica bravo quando alguma coisa acontece que quer atrasar, que dá errado, mas às vezes é alguma coisa querendo tirar a gente de outra coisa, não é? Não sei. Mas também não sei se alguém morre na hora errada. Ou se ali chegou a hora, é a hora, eu não sei. Mas ele sonhar com isso, gente, sonhar que tava numa casa de praia e morre a tiros, e ele morre exatamente assim, numa casa de praia com tiro. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. O padre que soltava fogo. Por onde? Ai, meu Deus. O padre que soltava fogo? Vamos ver. É um moço, acho que nos conta isso. Olá, Ana. Olá, assombrados, tudo bem? Meu nome é Fulano, sou do interior do Paraná e venho aqui contar o relato das minhas tias e da minha mãe, que aconteceu por volta dos anos 90. Pode ler tranquila, todos os nomes já estão trocados, agora será minha tia contando. Ok. Eu adorava ir a festas na minha cidade. Nós morávamos no sítio.
A cidade era uns 15 quilômetros, mas eu e as minhas irmãs e algumas amigas íamos sempre para lá, andando mesmo, a pé, sem nenhum problema. Uma noite, depois de um baile no famoso inferninho da cidade, eu, minha irmã Clara, minha irmã Patrícia e uma outra amiga, a Marta, levamos uma outra amiga à sua casa, que era na cidade. Já era bem tarde, era por volta da meia-noite. Estávamos em 4 meninas. E eu sempre fui corajosa do tanto que saía no braço. E eu sempre fui corajosa do tanto que chegava a sair no braço com um homem se precisasse. Então andar à noite não era problema, não. Após levar a nossa amiga, a Pati, embora, estávamos indo de volta ao sítio e para chegar até lá tínhamos que andar por toda a avenida até chegar na rodovia e aí andar mais um pouco. E na avenida existia um rancho chamado Rancho dos Anjos, que tinha a fama de ser assombrado. Mas nunca dei muita trela para isso. Estávamos ali conversando, bem descontraídas, quando de longe vimos muitos cães latindo para alguém. Pensei que fosse alguém vindo também, né, do baile, sei lá. Mas quando chegou a uma certa distância, de uns 300 metros mais ou menos, eu pude ver. E era um homem vestido com uma túnica negra de padre, um chapéu enorme, bem negro, orelhas enormes e, pasmem, aquilo soltava fogo e pela boca. Dava estridentes gargalhadas, como se fosse algo terrível. Aquilo começou a se aproximar e eu soube que não era desse mundo, não. Sempre fui uma católica cabreira desde criança. Rezei o Creio em Deus Pai e o Salve Rainha. Agora sou eu falando aqui, é o moço de novo que mandou o e-mail. Agora sou eu falando. Minha tia dizia que nessas situações, essas orações são muito fortes para afastar o mal. Mas a Salve Rainha só pode ser rezada até a metade, senão o coisa ruim reza junto com a gente. Achei interessante destacar esse ponto. Agora de volta ao relato. Ok. A tia dele falando de novo. Aquela criatura ouviu a minha reza e foi para dentro dos matos daquela propriedade, soltando fogo e dando risada. Eu não sei o que foi aquilo, mas sei que se eu não tivesse rezado aquela hora, eu não sei o que seria da gente. Minhas irmãs e minha amiga ficaram paralisadas de medo, ficaram em choque com o que tínhamos acabado de ver. Fomos embora rápido para casa e quando chegamos em casa, contamos tudo para o meu pai. E ele disse que aquela hora não era hora para passarmos naquele lugar não, pois aquele lugar era assombrado. Depois disso, nunca mais passei por lá à noite. Agora sou eu de novo, Ana, o moço que nos enviou o e-mail. A minha tia já é falecida há alguns anos, mas a minha mãe e as minhas tias estão vivas e lúcidas para contar esse caso. Obrigado por ler o meu relato e tenho muitos outros vividos na minha família e quando puder mando para vocês. Um beijo, Ana e Assombrados, e até a próxima. Um beijo para você, obrigada. Então, mas será que era mesmo um padre? Ele tinha uma túnica preta, um chapéu grande preto e tinha orelhas enormes? Talvez não fosse um padre, mas um ser, sei lá, esquisito, soltava fogo pela boca. Que tipo de fogo? E gargalhava e tinha orelhas grandes. Mas era grande para cima ou era grande para baixo? Ou era só retudo, como dizia meu nono? Retudo? Não sei, gente. Se era realmente um padre ou uma aparição aí dos infernos, sei lá, que roda por essas estradas do sítio ou terrenos de antigas fazendas, né? Que vai saber o que rolou já por esses sítios afora, né? Numa época que para nem tudo se chamava polícia ou essas coisas. Hoje ainda tem mais, né? Como tem essa comunicação muito rápido aqui e ali, filme, escuta, grava, manda para um, chama aqui. Imagina lá no sítio, né? Porque nem telefone tinha. O que não chegava a acontecer antigamente nesses lugares? Que atrocidades não aconteciam e ninguém ficava sabendo. Por isso que eu acho que vira um tanto de assombração nesses lugares também, porque vai saber o que aconteceu naqueles terrenos que deixou o negócio carregado por lá, sei lá, né?
Bom, Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.